Olá a todas e todos, esse é mais um videocast do Breastfeeding Group, ou videocast de quem faz reconstrução de mamas. Hoje eu, Camila Macedo Loureiro, estou aqui com Mariana Gimi e vamos falar sobre um tema muito importante, como todos, né? Mas esse eu acho que ele é especialmente importante porque quando a gente está num momento do mundo que se fala de medicina de longevidade, a gente não pode pegar um número, que é um número correspondente à idade da pessoa, e defini-la, e para isso, nesse sentido, a reconstrução de mama também se aplica, não é, Najimi? Então, na verdade, é muito comum as pessoas contraindicarem ou subindicarem alguma técnica de acordo única e exclusivamente com a idade. E aí a gente procurou ver alguns artigos que tivessem essa temática e a gente chegou à conclusão que nem tem tantos assim, né? Abordando a questão da idade, porque é uma realidade. As pacientes idosas, elas desejam reconstrução, elas desejam que a cirurgia seja realizada para melhora de sobrevida também. Elas não querem só ser tratadas do câncer, mas elas também querem uma sobrevida relacionada ao tratamento do câncer que dê prazer, né, em todos os sentidos. E aí nós encontramos esse artigo, não é isso, Camila? Exato. O nome do artigo é The Impact of Age on Patient Reported Outcomes After Oncoplastic versus Conventional Breast Cancer Surgery. É um artigo de 2021 e ele trata justamente do impacto que a oncoplastia tem na qualidade de vida quando a gente compara mulheres jovens e mulheres idosas. O cutoff que ele usou para a definição do que é uma mulher idosa foi de 60 anos. É um estudo suíço, né? Foi no Basel Cancer Center da Suíça. E ele analisou pacientes que foram operados, analisou retrospectivamente pacientes operadas de junho de 2011 a março de 2019, separando sempre pacientes abaixo de 60 e acima de 60 anos que teriam sido submetidas a cirurgias oncológicas com ou sem abordagem oncoplástica. É importante a gente salientar que nesse estudo foi utilizada a ferramenta BreastQ para análise de qualidade de vida e aspectos relativos à qualidade de vida, como o bem-estar sexual, o bem-estar com o corpo, a sensação geral de bem-estar, e não foram utilizadas, não foram correlacionadas nessa casuística pacientes que tiveram reconstrução com próteses e implantes. Então, foram somente ou abordagens tradicionais, mastectomias e cirurgias conservadoras clássicas, ou técnicas que utilizavam retalhos autólogos, no caso foi o retalho de EP, ou técnicas periareolares, não é isso, Najimi? Eles tiveram que utilizar, eles não incluíram uma gama grande de técnicas, eles usaram basicamente o round block. E o que a gente pensa, na verdade, é que a paciente mais jovem ela vai ficar mais satisfeita com a sua reconstrução. E que a paciente idosa, talvez isso não tenha um impacto tão importante no seu bem-estar, em todos os parâmetros que a gente usa no Breast Key. E, na verdade, o que a gente vai encontrar nesse estudo talvez dê uma mudada nesse pensamento que às vezes acontece durante a definição de uma cirurgia num consultório, por exemplo. Exato. Pode falar. Eu lembro quando eu comecei a fazer mastro no consultório, que tinha muitas vezes que as mulheres, elas vinham, principalmente as mulheres mais idosas, elas vinham com uma curriola, né? Vinham elas e mais umas 10 pessoas, e sempre tinha um filho que dizia assim: não, olha, tira a mama toda, porque o importante para ela é a saúde dela. E isso não é mais uma realidade que a gente vê, mesmo em mulheres septagenárias, que elas têm realmente interesse nessa preservação da estética mamária, da estética do tórax, e, se possível, com melhora, né? Mas especialmente na preservação na possibilidade de preservação. E eu acho que esse estudo ele é feliz em não incluir próteses, porque eu acho que é importante a gente avaliar o não uso de prótese, porque a prótese ela vai depender muito da qualidade da espessura desse retalho que a gente consegue. E é um pouco desleal a gente comparar um retalho, a espessura do retalho colágeno de uma paciente muito jovem com de uma paciente idosa. Então, acho que
pode parecer uma desvantagem do trabalho ele ter uma gama menor de técnicas, mas por outro lado ele nos dá uma possibilidade de uma competição mais justa entre as pacientes abaixo e acima de 60 anos, quando a gente tem o objetivo de compará-las, né? Na verdade, eu também vi sobre outro prisma. Eu entendi que quando a gente usa, às vezes, a prótese, a gente faz uma modificação corporal. Então, você não está falando aí do que ela tinha antes e o que ela tem agora. A gente está falando de uma expectativa de melhora desse resultado que ela tinha antes. Então, a gente vai falar um pouquinho à frente que o breast que ele avalia, mas ele foi avaliado no pós-cirúrgico. A gente não tem o breast que no pré-cirúrgico, que talvez fosse uma ferramenta interessante para a gente ver a satisfação pessoal e etc. com a própria mama. E quando a gente coloca a prótese, foi interessante não ter colocado esse viés da prótese nesse trabalho por conta da expectativa da modificação corporal. Porque, obviamente, quando você faz uma adeno com prótese, você vai modificar geralmente tudo em relação aos parâmetros da mama natural da paciente, em alguns casos, principalmente na paciente idosa. Então, a gente tem muitos estudos que avaliam a questão de sobrevida em relação ao câncer de mama em parâmetros que são na adjuvância, na radioterapia, na questão clínica. E na parte cirúrgica, a gente tem algumas dificuldades até para poder padronizar esses grupos e poder quantificar, né? Quanto. E o BreastKey veio e é uma ferramenta maravilhosa para essa quantificação que você consegue nomear, que você consegue realmente medir em números, para a gente ver o que tem significância ou não estatística. Os estudos, eles são principalmente para terapia sistêmica, e na contramão a gente não vê quase nada de cirurgia. Verdade. Será que essas pacientes idosas, elas vão, Camila, se ficar mais satisfeitas com a cirurgia conservadora oncoplástica? Pois é, isso que você falou sobre a expectativa, eu acho que isso é a pedra-chave, né, na pedra angular da interpretação de um estudo como esse. Porque, de fato, quando você tem uma paciente que é uma paciente jovem, ela tem uma expectativa em relação à mama dela, muitas vezes até uma própria satisfação, como tu falaste, que não foi um critério analisado, mas às vezes ela é bem satisfeita com a mama dela. Às vezes até quer fazer uma modificação ou outra, mas ela sempre interpreta, costuma-se ter até quando há esse desejo de mudar, existe uma perspectiva de mudar para melhorar. E às vezes a mulher mais idosa, sei lá, você pega uma paciente de 65, 70 anos, se ela não operou, não fez uma cirurgia estética até aquele momento, ela tá super de boa com a mama, ela não tem muita perspectiva às vezes, de fazer um procedimento puramente estético. Então, quando você faz um processo de reconstrução de mama, que às vezes você consegue agregar e embelezar, digamos, a mama da paciente juntamente com um tratamento oncológico, eu acho que o prumo da expectativa dessa paciente fica mais alinhado. E o que mostrou pra gente esse trabalho é que elas costumam ter e ficarem, inclusive, mais satisfeitas do que as pacientes mais jovens. Eu achei isso muito Já deu interessante. spoiler aí, né, doutora Camila? A gente vai falar um pouquinho na frente. Vamos falar um pouquinho do desenho do estudo. Esse estudo, como a Camila falou no começo, foram de pacientes submetidas tanto à cirurgia conservadora quanto mastectomias com reconstruções sem prótese entre 2011 e 2019. Eles pegaram o resultado de 3 cirurgiões específicos para poder padronizar mais esse grupo nesse departamento de cirurgia de Bessel, na Suíça. E elas eram submetidas à cirurgia conservadora, mastectomias simples ou com DIEP, ou procedimentos oncoplásticos, e eles tiveram que eleger um dos procedimentos oncoplásticos para poder padronizar essa questão, que foi o round block. E a nipple sparing, no caso do DIEP. A gente não reconstruiu com implantes, e elas eram divididas realmente nesses 2 grupos. Eles usaram um software que chama HackBet para poder fazer a análise desses dados. E os resultados, vamos lá. Das 133 operadas, com ou sem equipe da plástica, que também tem essa questão descrita, o grupo acima de 60 anos tinham 73 pacientes. Vou falar um pouquinho dos números só para vocês terem uma ideia de como esses grupos eram organizados. Volume, né, e da organização. 15 round blocks com cirurgia oncoplástica, 10 nipple sparing com DIEP, 23 cirurgias conservadoras e 25 mastectomias totais, sem reconstrução.
Já no grupo abaixo de 60 anos, 15 round blocks também, acho que ficou bem pareado nessa questão, mas aí a gente vê, por exemplo, 22 nipple spares com DIEP, que são cirurgias mais indicadas até pela própria biologia molecular do tumor, acredito, e 17 cirurgias conservadoras, puras e simples, e 16 mastectomias totais. A média de idade do grupo acima de 60 era um pouco maior do que 60, 71, e abaixo dos 60, 49. Eu acho que os grupos ficaram muito bem pareados, pelo que eu consegui entender. Eles fizeram um trabalho muito legal nesse sentido. A média entre a cirurgia e a aplicação do Breast Key foram 37 meses no grupo acima de 60 e 35 meses no grupo abaixo de 60. Isso, o que a gente observa analisando a diferença entre os grupos? Acho que eles conseguiram, nesse cenário, amostras bastante uniformes, né? Conseguir um N interessante. Quando a gente está falando em oncoplastia, dificilmente a gente vai ter Ns muito volumosos, né? Um volume de pacientes muito grande, então achei uma casuística interessante. De peculiaridades, o grupo acima de 60 anos tinha mais comorbidades, 65% versus 25%, e o tratamento acima de 60 anos também teve um maior número de mastectomias em relação ao grupo mais jovem, 34% versus 10%. As pacientes abaixo de 60 anos, também, como a Najime já falou, 36% foram submetidas a nipple sparing mastectomy versus 13% nas acima de 60. Nas pacientes mais jovens, havia mais quimioterapia neoadjuvante sendo utilizada, também plenamente justificável tanto pelo perfil do tumor como pelo perfil das pacientes. Então, 13% das mulheres mais jovens tinham feito quimioterapia neoadjuvante e 2,7% das acima de 60 anos tinham feito quimioterapia neoadjuvante. Então, essas foram as principais diferenças que obtiveram significância estatística nos estudos. E a satisfação em relação ao aspecto das mamas foi analisada em diversos aspectos que integram a avaliação do Breast-Q, né, Najime? A gente tem alguns gráficos que eu vou tentar, tá, gente? Os meus tá um pouco melhor para vocês. Foram 4 gráficos descritos, né, e com todos os parâmetros que seriam bem-estar físico, bem-estar social, satisfação com as mamas e bem-estar sexual. Se a gente for olhar, assim, de bate-pronto, a gente vê que as pacientes idosas, elas tiveram um bem-estar físico, uma média de bem-estar físico superior às pacientes jovens em todos os cenários. Talvez pela questão da paciente jovem com diagnóstico, a paciente idosa, ela tem uma carga, assim, ela lida, às vezes, melhor, não sei, com essa questão, e talvez ela deixe isso claro nesse questionário. Tem diversos parâmetros que a gente pode levar em consideração, mas isso me chamou a atenção, assim como a questão psicossocial e a questão também de satisfação com as próprias mamas. O que eu consegui identificar de diferente na satisfação com as próprias mamas é que a paciente jovem, a média de pacientes submetidas à oncoplastia, elas tiveram melhor satisfação com as próprias mamas após o round block com técnica oncoplástica. Acredito que tenha sido um dos únicos, e a cirurgia conservadora propriamente dita. Isso. O bem-estar sexual, que as pacientes acima de 60, elas não responderam, né? 44% delas não responderam a essa questão, mas como você mesma falou, acho que é bem claro que essas pacientes acima de 60 anos, elas se beneficiam da oferta da oncoplastia, da reconstrução de mamas, né? O que me chamou um pouco a atenção nesse gráfico do bem-estar sexual foi que as pacientes que fizeram nipple sparing com DIEP, as pacientes jovens, elas não tiveram um bom desempenho, elas não tiveram um bom número, a média não foi boa em relação à satisfação sexual nessa população. O que parece ser muito contraintuitivo, né, quando a gente para Pois pensar. A gente, em teoria, você tem uma reconstrução de boa qualidade, que você dá um tecido autólogo para paciente, e uma preservação da estética mamária como a gente imagina, né? Com a pele, com a areola. Então, seria interessante fazer uma análise desse subgrupo específico para ver o porquê, né? Quais aspectos que não colaboraram para que houvesse uma melhora
da satisfação sexual, né, das pacientes. A gente vê que tem um número maior de pacientes no grupo jovem que fez a Niposperi com o DIEP. E talvez tenha entrado em consideração as pacientes que não responderam essa questão da satisfação sexual. Mas, assim, se você for olhar, é o único que tem uma divergência interessante. O restante é bem semelhante às outras técnicas. E na comparação, né, entre esses grupos, a gente vê claramente que realmente o grupo de pacientes mais idosos teve índices maiores de satisfação em todos os aspectos, menos sexual, talvez por todas essas questões. E na discussão, né, houve uma melhor performance do bem-estar físico, bem-estar social, satisfação, mas a gente vê isso também em estudos anteriores. O que a gente talvez não tenha tanto é a questão da cirurgia conservadora, não é isso? Sim. Quando a gente observa esse grupo que é submetido à cirurgia conservadora, como você falou, né? Essas pacientes, elas acabam apresentando alterações psicossociais em relação ao diagnóstico e ao tratamento que a gente não tem como não imaginar que isso cause algum impacto no desfecho do estudo, né? Ah, em estudos anteriores, observa-se que essa mudança corporal acima dos 60 anos e que a cirurgia costumava trazer índice de satisfações piores e que, de uma forma geral, acho que nós, enquanto comunidade médica, a gente tende a obter satisfação maior para os pacientes, para a massa de pacientes, sejam jovens, sejam idosos, porque quanto mais o tempo avança, mais a gente vai se aperfeiçoando e refinando as nossas técnicas. Então, o que a gente oferecia e achava que era uma reconstrução de qualidade 20 anos atrás, 10 anos atrás, hoje a gente já pode, comparando, né, oferecer reconstruções muito mais refinadas, muito mais sofisticadas, que podem fazer com que as pacientes, de uma forma geral, se sintam mais confortáveis com as suas mamas, mesmo quando a gente faz um quadrante clássico, por exemplo, né? A gente já tem algumas preocupações estéticas, mesmo quando a gente usa técnicas menos, digamos assim, não usa retalhos, exato, menos refinadas, mas ainda assim a qualidade da nossa cirurgia oncológica, mesmo quando ela não se diz oncoplástica, eu acho que tem melhorado muito. Se você for pensar num cenário que a gente não precisa falar, você é muito mais jovem do que eu, né, doutora Camila, mas assim, eu peguei a fase que a gente fazia quadrante clássico. Era como se pegasse uma pizza, dividia lá e dividia em 4 fatias e tirava o quadrante. Então, assim, é uma situação Radiada, se escolher a incisão radiada, radiada, tirando parte do cã. Então, assim, isso são os primórdios da cirurgia conservadora, clássica, anticlássico, mas tirava-se fáscia. Então, assim, eu sou de um tempo, no início, tá, gente, que a gente fazia esse tipo de cirurgia e isso né, já tinha um impacto positivo. Era aceito, porque a princípio tudo era mastectomia. Então, assim, você vê que essas pacientes idosas, elas performam melhor nesses quesitos mesmo com todas essas comorbidades associadas. Então, é claro que o pós-operatório não vai ser igual, é claro que mesmo dentro de todas essas questões, essas pacientes performam melhor. O que eu posso fazer uma análise, assim, óbvio que eu não li todos os artigos anteriores relacionados, mas se você for pensar que a melhoria de qualidade da entrega das cirurgias, da qualidade da cirurgia, como você mesmo disse, esses estudos anteriores, talvez, que viam essa mudança na paciente acima de 60 anos, talvez isso a gente já precise rever esses conceitos nessas pacientes jovens. É muito comum ainda você ouvir de familiares, como você disse, a paciente acima de 60 às vezes vem com muitos familiares associados. Muito comum você ouvir: "Ah, não, doutora, tira logo a mama toda, não precisa fazer mais nada", porque eu já ouvi muito isso, mas eu acho um absurdo. Ela não vai usar essa mama para mais nada. Então, assim, quem é esse acompanhante que pode falar isso? Mas, de qualquer forma, a gente ouve a cara, né, ouve aquilo, não tem como, eh chamar atenção efetivamente, mas é óbvio, a mama tem um papel social, a mama tem um papel sexual, a mama tem todos esses papéis que, sim, é um órgão que ele não é, você consegue viver sem a sua mama, mas a questão é, será que isso vai ter um impacto tão pequeno que os acompanhantes acham? Então, quando a gente vê a paciente idosa, a gente tem que analisar não só o que é subjetivo, tem que ver o que a paciente efetivamente vai se sentir melhor.
E eu acho assim hoje, Najime, nada justifica você não fazer nem que seja uma pequena modificação técnica para dar à paciente uma mama mais aceitável do ponto de vista estético. Nada. Porque, ao fim das contas, a estética para ela não é importante até a página 2. Até a hora que ela acorda e olha o curativo para baixo, entendeu? Então, você pode. Ah, eu não posso fazer uma grande mobilização de tecido. Mas se a gente for analisar que dentre as categorias de oncoplastia, a primeira delas, a categoria de entrada, você escolher incisões em locais mais estéticos, é você fazer, nem que seja uma pequena mobilização de tecido para você não deixar um defeito de volume, toda e qualquer paciente é candidata a algum nível de oncoplastia. Ponto e acabou. Então, nada justifica você não oferecer, porque, ao fim das contas, o que vai fazer diferença na vida dessa paciente não é só estar viva, é estar viva com qualidade. Então, a gente se preocupando com isso, a gente está aumentando a qualidade de vida dessa mulher, que ao fim das contas é o que a gente busca, é o que interessa. Aumentar anos da vida da pessoa sem qualidade tem muito pouca valia na minha opinião, sabe? Então, esse artigo ele vem nos mostrar que mesmo as mulheres que a gente julga que talvez para elas seja mais importante retirar a doença de forma segura oncologicamente, nós causamos um impacto positivo na vida dessas mulheres quando a gente traz uma leitura oncoplástica da cirurgia mamária. Então, eu acho que essa é a principal lição que nos traz, né? Não só respeitar, né, e entregar mais para as pacientes idosas, mas também não subestimar o poder da expectativa na leitura do resultado final para as pacientes mais jovens. Porque eu acho que é sempre importante, já que a gente está trabalhando com expectativa, para ambos os grupos, né, para as mais jovens e para as mais idosas, a gente calibrar a expectativa dessas mulheres. Então, por que será que essas pacientes estão menos satisfeitas? Elas estão menos satisfeitas porque a gente, de fato, tem um resultado pior nelas ou porque elas geraram uma expectativa em cima desse resultado que não se ancora na realidade? Eu acho que essas são coisas importantes como uma forma da gente refletir até na nossa prática, de forma bem prática mesmo, sobre o nosso lidar com as pacientes no consultório, no ambulatório. Como é que a gente está trabalhando a nossa comunicação para as mulheres jovens e para as mulheres idosas? Será que a gente está atendendo a especificidade de cada um desses grupos? Eu acho que isso, no fim das contas, é muito importante para a gente enquanto cirurgião. Pensar também que, como eu falei lá no começo, esse questionário ele foi dado pós-cirúrgico, né, mas se você pensar que esse questionário poderia ser, eh, visto, né, a questão de satisfação com as próprias mamas, tanto antes quanto depois, talvez a gente já encontrasse alguma semelhança, entendeu? E talvez a paciente idosa tivesse mais satisfeita com as mamas e a paciente jovem não sei, não foi visto. E assim, como todo Seria mais um controle, né? Seria mais uma controle, eu olha, acho para que ficou fazer uma como comparação. limitação. Ficou como limitação. Todos eles têm limitações, os estudos todos, né. A maior limitação mesmo para mim foi essa questão de não ter feito pré e pós-operatório, eh, porque realmente quem não está satisfeito no pré, não vai ficar satisfeita no pós. Eu acho que por melhor que você se saia no resultado cirúrgico, isso não vai, acontecer. Principalmente se você faz uma técnica clássica, né? Porque quando você tem a possibilidade de oferecer uma grande reconstrução, uma grande modificação para melhor, né, na mama dessa paciente, aí a tua melhora é exponencial na qualidade de vida e na percepção da mama. Agora, se você vai fazer um setor clássico numa paciente que já está insatisfeita com a mama, ela vai ficar insatisfeita e meia, porque ela vai dizer assim, bom, isso daqui já me deu um câncer, já não estava bonita antes, agora não está bonita, e aí? Né? Como é que vai ficar assim? Como é que vai ter um impacto na qualidade de vida? Não vai ter, né? Então, eu acho que realmente isso que tu levantaste é muito, muito importante para a gente repensar, até na própria leitura que a gente faz dos artigos, né? Quando afeta a qualidade de vida. Os artigos eles sempre têm, não existe um artigo perfeito, os artigos sempre têm alguns viés e a gente tem que ter sempre o olhar crítico, o que a gente está lendo. Eu acho que isso faz parte de tudo que a gente lê, a gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso. Pequeno número de casos, eu acho que óbvio, até porque a seleção foi grande, eles selecionaram técnicas específicas,
para não atrapalhar a padronização. Eu acho que eles se firmaram muito na questão da padronização dos grupos, e isso ficou muito claro, porque realmente o estudo está bem desenhado nesse sentido. Mas se você for pensar numa gama enorme de técnicas oncoplásticas, eles terem escolhido só o round block, é claro que isso limitou muito o número de pacientes que foram incluídos. Sim. E, assim, o que a gente consegue pegar de lição e de resumo, super resumo desse artigo, é que realmente a gente precisa de uma conversa franca com a paciente e não utilizar única e exclusivamente só a idade da paciente, nem usar esse cutoff de 60 anos, porque eu tenho paciente de 60 anos que está correndo maratona, e eu tenho paciente de 60 anos que está acamada tomando medicação anticoagulante. Então, assim, eu tenho um viés de seleção, se eu olhar só para a questão da idade, eu não consigo padronizar o que eu vou oferecer para o paciente no consultório. Isso não deve ser utilizado como fator isolado, e isso eu acho que a grande lição desse artigo que ficou foi isso, que a gente não deve nunca utilizar só a idade para a questão da escolha da técnica cirúrgica. Exatamente, até porque a gente vê muitas pacientes que são falsas saudáveis, né, inclusive das jovens. Então você olha, sei lá, uma mulher de 30 anos, magra, você vai olhar, a alimentação da pessoa é muito ruim, é muito pobre em diversos aspectos, a pessoa fuma. Então, isso que você fala é muito importante, porque é isso, hoje está se falando cada vez mais sobre longevidade, sobre a medicina da longevidade, isso sendo até um pouco distorcido por alguns profissionais, mas eu acho que tá batendo na nossa cara que a idade, ela é um fator, mas ela não tem que ser um fator determinante nas nossas escolhas. É E é isso. isso. E principalmente alinhar expectativa e realidade, que eu acho que isso É o segredo do sucesso em todas as relações, médico-paciente, entre amigos, entre casal, tudo. É alinhar a expectativa, a a realidade. realidade e as Eu possibilidades. prefiro operar, por exemplo, uma senhora de 70 anos saudável, com poucas comorbidades ou com comorbidades bem conduzidas, do que uma paciente jovem, tabagista, pós-bariátrica, que não faz as reposições necessárias e que não está com uma nutrição legal. Então, assim, a gente realmente nem só a obesidade, nem só a questão de peso, nem só a questão da idade. Eu acho que a gente tem que olhar a paciente realmente como um todo na hora de pensar o que é melhor para ela e descrever todas as possibilidades. É isso, gente. Esse foi mais um videocast do Breast Saving Group. O videocast para quem faz reconstrução de mama. Nos acompanhem nas nossas arrobas, @Breast Saving Group, no Instagram. Temos também os nossos conteúdos na Macadu e estamos com muitos eventos a vir por aí. Em abril temos o nosso curso de Cadáver Lab, temos outros cursos na agulha que daqui a pouco a gente vai lançar, então fiquem ligados nas nossas mídias. Se você gosta do nosso podcast, pode fazer algum comentário no Spotify, e nos classificar com 5 estrelas. E um beijo, grande beijo, até a próxima sexta-feira. Tchauzinho. Tchau, tchau.